Fala, galera bonita do nono ano, tudo bem com vocês? Por aqui a professora Letícia de Língua Portuguesa para mais uma aula. Na aula de hoje nós veremos as orações subordinadas substantivas reduzidas. Nossa, professora, que tamanho de nome? Pois é. É uma parte da língua portuguesa que as pessoas consideram complicada, mas ela não é tão complicada assim e nós veremos na aula de hoje. Para começar, o que são essas orações subordinadas substantivas reduzidas? É quando as orações passam por um processo onde são tiradas algumas palavras, né? Ou seja, elas se reduzem para ficar mais fácil, para ficar menor em determinados contextos. E como que eu faço, então, para reduzir essas orações? A primeira coisa é ler com bastante atenção, ver o contexto. A gente vai retirar o conectivo. No caso das orações de hoje, que serão as substantivas, nós vamos retirar o conectivo que ou se, que são conjunções, que nós já vimos na nossa aula de orações subordinadas substantivas. Vocês lembram disso? Se vocês não se lembram, assistam novamente a aula de orações substantivas para dar continuidade aqui, tá bom? E aí, professora, depois o que eu faço? Eu vou analisar a segunda oração, porque tem a primeira oração, depois tem o conectivo, o que ou o se, geralmente. Vou retirar esse que ou esse se. E na segunda oração, eu vou colocar o verbo principal da segunda oração em uma forma nominal do verbo. Como assim, professor? O que seria, então, essa forma nominal do verbo? Vamos relembrar esses conceitos? Pessoal, o verbo ele tem 3 formas nominais. Quais são elas? Infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo, os verbos terminarão em R. No gerúndio, os verbos terminarão em NDO. E no particípio, terminarão em DO. Mas hoje, eu não vou trabalhar com vocês o gerúndio e o particípio. Hoje nós só veremos o infinitivo, que são os verbos terminados em R. Então, exemplo, andar, correr, partir, estudar, são esses verbos terminados em R que estão no infinitivo, tá certo? Vamos relembrar outra coisa importante aqui. O que mesmo que é oração e o que é período? Oração é toda frase que tem o quê? Verbo. Então, vai depender da quantidade de orações para eu determinar se o período é simples ou se o período é composto. Então, se eu tenho um verbo, eu digo que eu tenho uma oração e o período vai ser simples. Mas se eu tenho mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo, o período será composto. E aí, quero relembrar com vocês o período composto por subordinação, que são as orações subordinadas substantivas. Então, como eu disse para vocês, nós já tivemos aula das 3, da substantiva, das adjetivas e das adverbiais. Então, é necessário que vocês relembrem esse conteúdo aí para vocês entenderem direitinho essa redução, como que a gente faz as orações reduzidas, tá certo? Então, vamos lá. As orações subordinadas substantivas, elas têm função de quê? De sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado e aposto. Vocês se lembram que ela tem 6 funções? Pois é. E aí eu quero relembrar uma coisa aqui com vocês. A gente sempre tem aquele momento fica a dica, não é mesmo? Então eu vou deixar uma dica para vocês aqui. A oração substantiva, ela sempre vai começar com o que ou com o se. Isso a gente vai ver aí nos próximos exemplos. Então, essa é uma dica de ouro que vocês têm que lembrar. Ela sempre começa com o que ou com o se. Então, vamos lá. Começar, então, com essas orações subordinadas substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. É necessário que se use máscara e álcool em gel. Essa é a minha oração desenvolvida. Como que eu faço para reduzir essa oração? É necessário usar máscara e álcool em gel. Então, vocês percebem que na segunda oração, que foi a oração subjetiva, eu tirei o que? Então, é isso que faz com que a minha oração se torne reduzida. Agora, nós vamos ver a objetiva direta. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta,
reduzida de infinitivo. Olha só o exemplo. Juliana garantiu que era válida a prova. Presta atenção nesse que aí, olha. Essa é a minha oração desenvolvida. Agora, como que eu vou reduzir essa oração? Juliana garantiu ser válida a prova. Vocês percebem que eu reduzo, eu tiro o conectivo que e coloco o verbo da segunda oração no infinitivo? Porque, lembrando, hoje nós estamos vendo as substantivas reduzidas de infinitivo, tá certo? E qual que é o próximo exemplo? Da oração subordinada, substantiva, objetiva indireta reduzida de infinitivo. Gosto de que eu fique sozinha. Presta atenção, pessoal, em alguns detalhes aqui. Primeira coisa, nós temos aí, antes do que, nós temos uma preposição. E eu sei que para a oração ser objetiva indireta, ela precisa do quê? De uma preposição. Muito bem, então eu tenho a preposição de. Depois eu tenho a conjunção que. Aí como que eu vou fazer para reduzir? Gosto de ficar sozinha. Então, eu tirei, além de tirar a preposição de, eu tive que tirar o quê? A conjunção que. E, além disso, coloquei o verbo ficar, né? Porque é o verbo no infinitivo, tá certo? Então, eu fiz 3 passos para poder reduzir essa oração. E a próxima, qual seria? Oração subordinada substantiva, completiva nominal, reduzida de infinitivo. Vamos ver o exemplo. Não está feliz a que eu arrisque tudo. Vamos lá. Essa é a minha oração desenvolvida. Como que ela ficaria se ela fosse reduzida? Não está feliz a eu arriscar tudo. Então, retirei o conectivo e o verbo da segunda oração, o que eu fiz com ele? Coloquei no infinitivo. Relembrando aqui, verbos no infinitivo são os terminados em R, AR, ER ou IR, tá certo? E as orações subordinadas, substantivas, predicativas, reduzidas de infinitivo? Olha o exemplo. O melhor seria que fizesse a viagem. O melhor seria fazer a viagem. Retirei o conectivo que e coloquei o verbo fazer no infinitivo. Próxima, oração subordinada substantiva apositiva, reduzida de infinitivo. É aquela mais fácil de todas, né? Aquela que tem os 2 pontos e geralmente tem uma explicação. Olha o exemplo. Débora me fez um convite. Olha os 2 pontos lá. Que comparecesse a seu aniversário. Vamos então reduzir essa oração. Débora me fez um convite. Retirei o que e coloquei o verbo comparecesse no quê? No infinitivo. Então, como que ficou? Débora me fez um convite, 2 pontos aí para indicar que é a positiva. Comparecer a seu aniversário. Pessoal, eu espero que tenha ficado entendido essa questão das orações desenvolvidas e das orações reduzidas. É só lembrar sempre disso. Eu retiro o conectivo e a oração, a segunda oração, ela que não é a oração principal, a gente tem que lembrar disso, né? Porque eu tenho uma oração principal e tem uma oração subordinada. É na oração subordinada que você vai colocar o verbo no infinitivo, tá certo? E para fixar melhor isso, nós vamos resolver algumas questões juntos. Vamos lá? Olha o que a questão está pedindo, o que a atividade está pedindo. As orações em destaque são substantivas. Reduza-as usando o infinitivo e, em seguida, classifique-as. Então, está pedindo duas coisas para a gente reduzir e depois para a gente classificar. Vamos lá. Letra A. Torna-se impossível que continue o trabalho. Então, vamos ver como que essa oração ficaria se a gente reduzisse ela. Torna-se impossível continuar o trabalho. Então, aqui o que eu fiz? Retirei o conectivo que, estão lembrando dele? E coloquei o verbo no infinitivo. O verbo ficou continuar. Então, torna-se impossível continuar o trabalho. Será que essa oração, pessoal, ela é o quê? Qual a classificação dela? Oração subordinada, substantiva, reduzida de infinitivo, mas ela é o quê? Vocês se lembram?
subjetiva. Muito bem, então ela vai ser uma oração subjetiva, porque a oração principal aí está funcionando como o quê? Como um sujeito, como nós vimos naquela aula que eu disse para vocês reverem aí. Vamos lá na letra B. Patrícia percebeu que sentiram sua segurança ontem. Vamos reduzir essa oração. Patrícia percebeu sentirem sua segurança ontem. Ah, Letícia, mas aí você não colocou o verbo no infinitivo, porque não terminou com R. Terminou sim, pessoal. Aí, por que o verbo terminou com R? Porque aí ele está no plural. Sentirem, algumas pessoas que sentiram a segurança da Patrícia. Então, por isso que colocou sentirem e não sentir, tá bom? Então, a gente tem que analisar isso. O verbo, ele pode estar no infinitivo, mas ele pode também estar no plural. Então, eu reduzi essa oração e o que eu posso concluir? Que ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo, porque ela tem função de objeto direto, tá certo? Próxima. A Anísia gosta de que estejamos juntas. Vamos reduzir essa oração. A Anísia gosta de estarmos juntas. Então, aqui eu retirei o de que e coloquei estarmos juntas. O que eu posso concluir com isso, pessoal? Que essa é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. E ela é reduzida de infinitivo. Por quê? Porque eu tenho aí a preposição de. E igual vocês lembram, né? Tenho certeza que vocês lembram que eu falei isso na hora da explicação. Que na hora que eu vou reduzir, eu tiro a preposição de e tiro a conjunção que. Então, como que ficou? A Anísia gosta de estarmos juntas. Então, ela é objetiva indireta, reduzida de infinitivo. Vamos agora para a letra D. O essencial é que salvemos nossa alma. Vamos reduzir essa oração, pessoal? O essencial é salvar nossa alma. Então, eu retirei a conjunção que e coloquei o verbo salvemos no infinitivo e ficou salvar. Então, essa oração é o quê? Uma oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo. Porque a oração subordinada aí, ela tem valor de predicado. Letra E. Ariane tinha ânsia de que retornasse à sua casa. Reduzindo essa oração, Ariane tinha ânsia de retornar à sua casa. Então, vamos lá. Essa oração, ela é o quê? Ela é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, reduzida de infinitivo, porque ela tem função de complemento nominal. Então, a gente, sempre lembrando isso, todos eu estou falando a mesma coisa, né, pessoal? Mas é para vocês não esquecerem. Retira o conectivo e coloca o verbo da segunda oração no infinitivo. Vamos lá, letra F. Adriane propôs uma tarefa que contasse uma história. Essa aí, gente, todo mundo já olha para ela e já sabe que ela é o quê? Que ela é a positiva, porque tem os dois pontos e tem uma explicação. Então, como que ela fica? Adriane propôs uma tarefa, contar uma história. Então, ela tem função de quê? De oração subordinada, substantiva, apositiva, reduzida de infinitivo. Pessoal, eu sei que são muitos nomes para guardar, né? Mas assistam essa aula com calma, mais uma vez, porque ela vai ficar no YouTube. Então, assistam mais uma vez, anotem tudo, tirem suas dúvidas, refaçam essas atividades, porque com certeza vocês vão conseguir aprender esse conteúdo. Porque não é difícil, mas a gente tem que prestar mais atenção. E agora é com vocês. Para acessar as atividades da plataforma, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela ou acesse smedgv.com/aluno. Já se inscreveram no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então inscrevam-se, curtam e compartilhem nossas aulas e nos sigam nas outras redes sociais. Nos encontramos na próxima aula.